E essa diligência começa a chegar numa cidade grande, assim. E eu não sei por que motivo ela me deixou bem na praça. É como se fosse um Uber da época. E aí eu pego um bilhete que tinha um endereço e a pessoa a qual ia me receber naquele lugar, no hotel, acho que era. Eu acho essa história incrível. Você que é do multiverso, você é meu multimembro, você está assistindo ela primeiro, como todo outro conteúdo, e depois ele desce lá para a plataforma. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. E se não está inscrito ainda, We can ajuda a nossa comunidade a aumentar. Vai lá se inscreve. Eu acho que você vai gostar muito. Meu nome é Jair Ferreira e eu sou idealizador do canal Do Lado de Cá e também fundador do projeto Multiverso. Hoje eu tô aqui para te contar como é que eu fiz a minha regressão quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos. Não foi uma alucinação, eu não usei droga, foi algo incrível e que eu já estava trilhando um caminho de meditação e de descoberta e foi o que tornou isso mais fácil. Quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, eu meditava muito, eu já estava com acesso a alguns livros incríveis sobre meditação, sobre espiritualidade, sobre ciências ocultas, sobre o poder do subconsciente. Então era a lei da atração, mas de uma forma, uma abordagem mais oculta, sabe? Quem comentava muito era meio que taxado de doido. Então, por isso que a gente falava que eram literaturas ocultas, como fazer a meditação transcendental, é uma meditação específica. Eu quero não prometer para vocês, mas eu quero trazer aqui para o canal esses tipos de meditação, da qual eu estudei, li e pratiquei, e de alguma forma te ensinar. Estou devendo isso há muito tempo. Inclusive, a meditação já era uma prática diária na minha vida, porque eu era um menino ansioso e eu sentia que a meditação me dava uma paz gigante, me curava. Eu conheci uma menina que tinha um espírito muito bondoso e ela veio e me contou assim, dentre alguns problemas que eu tenho, eu tinha uma mania de mastigar cabelo todo dia, especialmente até antes de dormir. E isso me incomodava, porque eu fui crescendo e eu não perdi essa mania de comer cabelo. Uma das sessões ela descobriu que ela era uma bruxa do século XVIII, XIX, e que nos rituais dela ela usava essa prática de comer cabelo. E sei que ela curou. A gente ficou super amigo. E eu nunca esqueço assim, de uma das conversas que ela nos disse foi a seguinte: ela já dominava muito o poder do subconsciente e a lei da atração, naquela época a gente não falava lei da atração, e que ela conquistara tudo o que ela queria na vida dela, inclusive estar morando na Serra Gaúcha, num apartamento que era só dela, lindo, e fazendo uma faculdade de hotelaria. Então era uma história muito inspiradora. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu queria e achava possível que eu podia fazer uma regressão. No inverno de 1997, e eu lembro muito bem de data, isso foi em agosto de 1997, a minha tia, ela é uma religiosa, fervorosa, e ela foi fazer um retiro espiritual de 3 dias. E aquele final de semana eu fiquei com meu tio. E eu, como sempre, nos finais de semana eu meditava mais profundamente ainda, fiz minha meditação, meu alongamento, meu relaxamento. Me pareceu tão conveniente, tão gostoso aquele inverno, e eu entrei numa meditação profunda, num bem-estar maravilhoso e consciente. Eu pratiquei tanta meditação que eu chegava num nível consciente, onde o meu corpo já estava dormindo, e naquela noite eu senti que eu podia fazer a regressão, que eu estava pronto, que era uma noite propícia para aquilo. E já em transe, eu nunca esqueço que eu pensei, nossa, eu vou fazer minha regressão hoje. Quero viver uma experiência de uma vida que eu já tive. Esse foi o grande pedido. Ali em transe, maravilhoso aquele sentimento. Eu fui relaxando e dando aquele comando. Eu estava começando a entrar numa viagem, numa regressão, onde ia me levar para uma vida que eu vivi. E aí, como se fosse inevitável, eu de olho aberto, como se entrando num sonho, eu ficando inconsciente. E aí nisso, olha que incrível, eu comecei a sentir a presença de 2 mulheres, de 40 e poucos anos, com semblante calmo, sereno, e elas estavam vestidas de amarelo, nunca esqueço. E as 2 vieram assim, elas estavam próximas da cama,
e foram chegando devagar para perto da minha cabeceira, da minha cama, da minha cabeça, assim. E eu senti a presença delas e me foi passada a seguinte mensagem: elas estavam ali para fazer a guarda do meu corpo, para me guardar, e que eu ficasse tranquilo, que nessa viagem tudo ia dar muito certo. Quando elas se aproximaram de mim, essas duas mulheres, aquela paz que já era maravilhosa ficou branda, assim, maravilhoso, se abrandou. E aí começa um filme, como se eu estivesse sonhando. Começa aquele filme. Eu no século XVIII, era provavelmente século XVIII, porque eu já vi alguns filmes dessa época e é bem assim, tudo muito cinza, era uma metrópole, parecia Londres, assim. Eu era um executivo, um cara importante de vendas, um viajante. E eu carregava uma mala, não era de roupa pesada, assim, era uma maleta, uma valise. E aí eu tô numa diligência, e essa diligência começa a chegar na cidade, grande, assim. E eu não sei por que motivo ela me deixou bem na praça, assim, dessa diligência, eu me despedi. É como se fosse um Uber da época. E aí eu pego um bilhete que tinha um endereço e a pessoa a qual ia me receber naquele lugar, no hotel, acho que era. E eu começo a andar, era madrugada isso, era de noite, muito escuro. Já tinha energia elétrica, porque eu lembro que tinha luzes em postes, assim, postes baixos. Mas a arquitetura era do século XVIII. A energia elétrica foi criada no século XIX. Então foi por aí. E aí eu chegando assim na cidade, era paralelepípedo, eu vestia um terno, linho, creme, eu usava chapéu, eu era alto. E o que eu sentia quando eu estava dentro da diligência, eu era uma pessoa muito culta, muito esclarecida. E aí eu tô ali caminhando, e tudo isso está acontecendo, mas eu tô vivendo, como se eu estivesse sonhando, assim, vivendo aquele momento. E muito escuro, tudo cinza, assim, uma cidade grande, tinha uma igreja e tal, e eu com aquele nome e endereço na mão, assim. Eu sinto que eu tô sendo seguido, parece que tem alguém me seguindo, eu não tô tranquilo, parece que eu tô carregando alguma coisa importante naquela valise. E aí nisso, cara, muito louco, assim, eu saio do meu corpo, na projeção, assim, e me projeto acima de mim, a 1 metro, e me assisto. E nisso eu vejo um tocaia, um homem armado, se aproximando de mim. Mas foi rápido isso. Não dá tempo de eu me virar. E eu tomo um tiro nas costas. E aquilo me assustou, assim. Tanto eu lá vivendo aquela vida passada, como a minha projeção aqui assistindo. Me assustou. E nisso eu voltei pro meu corpo ali, tomei aquele tiro. E naquele pavor horrível, horrível, foi horrível. Foi o momento da minha morte. Eu entro num túnel colorido. Ó o peixe, saltou um peixe pra frente. Nessa hora eu entro num túnel colorido em alta velocidade. Eu sou sugado por um túnel em alta velocidade. E aí me dá um zumbido assim horrível na cabeça. Aquele túnel colorido foi parando, parando. Quando eu vejo assim, meu olho tá aberto. E me dá uma dor gigante na cabeça, assim. E o colorido é da minha descoberta, exatamente. Eu assim, maravilhado, assustado, eu vi que eu tinha feito uma regressão. Que eu tinha conseguido viajar no tempo. Olha que louco, viajei no tempo. E vivi os últimos minutos da minha vida. Eu fui lá e assisti a minha morte no século XVIII, XIX. Eu achei esse fato incrível. Eu contei para poucas pessoas. Mas quando o assunto era sobre regressão, eu contava. Mas eu acho isso é muito difícil. Eu estava com todas as condições favoráveis. Eu já meditava na época. Eu já era espiritualizado. Então foi algo que não foi difícil. E a minha crença na possibilidade. Foi tudo isso, foi uma combinação. Tudo isso foi uma combinação que me levou sozinho a fazer essa regressão. E é mais uma história linda de espiritualidade, de provar para você que tudo é possível. Pois eu nunca mais tentei isso. Porque eu meio que fiquei com medo, sabe? Eu fiquei um pouco com medo. Por que eu não tive medo a primeira vez? Porque eu achava que era muito possível. Fui lá e fiz. E depois porque eu fiz e viajei e tudo que eu senti, eu fiquei com medo de fazer de novo. De, sei lá, ficar preso no tempo, eu não sei, sozinho, imagina. A gente não pode fazer isso sozinho. Então eu nunca mais tentei. Mas até, quem sabe um dia, com mais experiência, mais aprofundado,
dominando mais esse assunto, eu não pegue e vá até, de novo, até esse momento da minha morte, para viver ele, para viver mais, saber mais informação, saber meu nome, saber que cidade que era, por qual motivo, o que eu estava carregando, tudo isso. Ficou um monte de perguntas na minha cabeça. E também aquele tiro que eu tomei bem no meio das costas. Eu lembro assim que por meses, eu acho que psicologicamente isso, eu sentia aquela dor por meses. Eu me despeço aqui, te deixo um grande beijo no coração. Até o próximo vídeo. Namastê. like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see.